Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Presidente Temer assina decreto que autoriza a atuação das Forças Armadas no Rio de Janeiro e ministros detalham o plano de segurança no estado. Você acompanha o noticiário com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa justamente falando sobre este decreto assinado pelo presidente da República, Michel Temer, para o uso das Forças Armadas no Rio de Janeiro. Quem tem os detalhes para a gente é Carolina Pimentel, que fala conosco diretamente da redação da Agência Brasil. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. O decreto, o presidente Michel Temer assinou hoje o decreto autorizando aí a ação das Forças Armadas para reforçar a segurança no Rio de Janeiro. Os militares vão ficar no Rio até o dia 31 de dezembro, vão ficar no estado, para apoiar aí as ações do Plano Nacional de Segurança Pública no Rio de Janeiro. Atualmente, o uso das Forças Armadas em ações de segurança pública precisa de uma autorização do presidente da República, por meio de um decreto presidencial. A Constituição Federal, ela permite que os militares, aí por uma determinação do presidente da República, atuem em ações de segurança pública em casos de grave perturbação da ordem e quando o uso das forças convencionais de segurança estiver esgotado. E as Forças Armadas chegam aí ao Rio de Janeiro no momento aí que a gente tem visto todos os dias nesse momento de aumento de casos de violência no estado, na cidade do Rio, assustando a população. Um levantamento mostrou recentemente que são em média 10 tiroteios por dia na cidade do Rio. A violência tem afetado a rotina das escolas. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, somente este ano, 1 em cada 4 escolas teve que fechar as portas por causa de tiroteios ou outros tipos de confrontos. E o ministro da Defesa, Raul Jungmann, esteve no Rio de Janeiro anunciando como é que os militares vão atuar no Rio. Quem tem as informações é Marcelo Castilho, que fala agora com a gente ao vivo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Carolina. Boa noite a todos. Pois é, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, esteve aqui no Rio de Janeiro e detalhou melhor como será esse plano de segurança depois que o decreto da GLO, a garantia da lei e da ordem, foi assinado pelo presidente Temer e os militares já foram vistos na rua hoje à tarde. Os militares foram vistos na Ilha do Governador, também em Niterói e São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, e no Arco Metropolitano, uma região onde os roubos a cargas são frequentes. E exatamente o roubo da carga e a chegada de armas e drogas para o Rio de Janeiro serão 2 crimes que devem ser combatidos. No total, 10 mil homens das forças federais estarão aqui no Rio auxiliando a segurança da cidade, que já é feita pelas polícias militar e civil do Rio. Desses 10 homens, 8.500 são das Forças Armadas, de homens já baseados aqui no estado do Rio. Os outros 1.500 serão da Força Nacional e das Polícias Federal e Rodoviária Federal. De tarde, esses homens já, inclusive, no Arco Metropolitano, fizeram blitz para revistar veículos suspeitos, já que naquela região, como eu já tinha falado, o número de roubos à carga é uma constante. Segundo o ministro Raul Jungmann, cerca de 800 comunidades aqui do Rio de Janeiro hoje não fazem parte mais do Estado de Direito. Elas são dominadas por grupos paramilitares, as milícias, ou por facções criminosas que brigam aqui no Rio de Janeiro entre si. Os tiroteios continuam sendo constantes, a cidade está com esse problema e, ao contrário do que tinha dito ontem, o ministro Jungmann hoje já admitiu a possibilidade dos militares fazerem o patrulhamento ostensivo na cidade. Ontem ele tinha descartado, dizendo que apenas os militares iriam entrar usando a inteligência, o efeito surpresa seria utilizado. Hoje ele já admite a possibilidade dos militares irem para as ruas, assim como aconteceu durante as Olimpíadas. O decreto estabelece que a operação siga até o dia 31 de dezembro desse ano por uma questão formal, já que o ministro disse que a GLO, propriamente dita, a garantia da lei e da ordem, essa sim vai se estender até o final do ano 2000. Rosiane?
Muito obrigada, Marcelo Castilho. Bem-vindo, viu? A equipe também aqui nos ajudando nos corredores do poder. Muito obrigada. E olha só, ainda sobre Rio de Janeiro, durante a semana inteira, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, esteve em reuniões no Rio de Janeiro. Hoje também o ministro da Justiça estava por lá, justamente para discutir ao longo da semana essa situação da segurança no Rio e saber como fazer da melhor forma possível a administração para esse combate à violência no estado do Rio de Janeiro. A gente lembra que recentemente o governador Luiz Fernando Pezão esteve aqui em Brasília também para discutir o tema no Palácio do Planalto, foi na semana passada, e era justamente desta reunião que sairia tudo que está sendo programado agora, né? Parte do que está sendo programado aí agora. E Pezão ressaltava naquele momento, por exemplo, que um dos principais problemas no Rio de Janeiro é em relação a armas que entram no estado, armas que vêm de fora. E há uma constatação já ali com um problema com roubos de cargas também no Rio de Janeiro, e a questão das rodovias terminou sendo um problema muito grande para o Rio de Janeiro, com esta observação feita pelas administrações, né, tanto de gestão federal como também estadual, de que essa entrada de armas e esse transporte pelas rodovias no Rio de Janeiro termina tudo isso exigindo muito mais atenção para que o combate seja um combate integrado em todo o estado do Rio de Janeiro. E como eu falei, socorreu durante a semana esse debate, esse anúncio hoje foi, sem sombra de dúvidas, como a gente sabe, toda sexta-feira a gente faz um balanço aqui nos Corredores do Poder, foi, sem sombra de dúvidas, um dos principais temas da semana, a questão de como enfrentar a violência no Rio de Janeiro. Mas teve também outras pautas. E aí, Michele Canes vai contar para vocês, aproveitando para relatar as imagens da semana. Esta semana foi anunciado o Plano Carga Segura. O governador Luiz Fernando Pezão e os ministros da Defesa, Raul Jungmann, e da Justiça, Torquato Jardim, se reuniram no Palácio Guanabara. As ações específicas para combater o roubo de carga no Rio de Janeiro vão integrar os governos do estado e federal, além do setor privado, em um planejamento de 18 meses. O registro da fala do governador do Rio foi feito por Tânia Rego. A Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a SEDAI, foi um dos temas da semana. Uma audiência pública sobre a operação de crédito do governo federal para o estado do Rio de Janeiro terminou de forma tumultuada. A audiência aconteceu na mesma semana em que o governador Luiz Fernando Pezão participou de reunião para discutir o processo de privatização da SEDAI. Na foto de Fernando Frazão, os funcionários contrários à privatização da SEDAI participam de protesto. E taxistas se reuniram em frente ao prédio da prefeitura em protesto contra aplicativos de transportes de passageiro em carro particular, como nos serviços oferecidos por empresas como o Uber, por exemplo. A foto de Tânia Rego registra a manifestação. A ONG Rio de Paz realizou um ato público na orla da Lagoa Rodrigo de Freitas em memória dos policiais militares assassinados este ano no estado do Rio de Janeiro. No local foram colocadas placas com os nomes dos 91 PMs mortos este ano. A foto é de Tânia Rego. E uma decisão tomada em Brasília vai impactar a Operação Lava Jato no Rio. O Conselho Superior do Ministério Público Federal autorizou a prorrogação dos trabalhos da operação no estado. A foto é de José Cruz. Olha, e a Lava Jato teve outros desdobramentos também esta semana, então ainda no balanço do que ocorreu esta semana, Mariana Jungmann já está aqui ao meu lado. Boa noite, Mari. Um dos fatos foi a prisão do ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. Em mais uma etapa, a etapa de número 42, a Operação Cobra, que é uma das fases da Operação Lava Jato. Exatamente, Rosiane, a prisão de Aldemir Bendini, né, que, como você disse, foi presidente de duas das maiores estatais do país. Ele foi preso após delações de ex-executivos ligados ao Odebrecht darem conta de que ele teria recebido 3 milhões de reais em espécie em propina da empresa para não prejudicar a Odebrecht em futuros contratos com a Petrobras, enfim, com estatais. E também foi preso porque o Ministério Público só encontrou uma passagem de ida dele para Portugal, que podia indicar aí uma possibilidade de fuga, mas os advogados de Bendini já
apresentaram ao juiz Sérgio Moro toda a documentação comprovando que ele já tinha bilhetes de volta, estava viajando a turismo, se dispunha a colaborar com as investigações, então pedindo a reconsideração da prisão dele, viu, Rosiane? E só para a gente lembrar um pouquinho de quem é Aldemir Bendini, ele foi presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. Na Petrobras, ele substituiu a ex-presidente Graça Foster, uma substituição que ocorreu quando já havia todo esse escândalo da Petrobras. E foi num momento político ali de certo desconforto, porque Graça Foster havia saído após admitir um rombo que havia na estatal, e ali naquele mesmo período 5 diretores também pediram exoneração do cargo. Ainda sobre Lava Jato, outros assuntos da semana. Quem tem os detalhes para a gente, assunto de hoje e assunto de ontem à noite, portanto, balanço e factual com Lucas Por Deus Leon no estúdio da Rádio Nacional. Boa noite, Lucas. Boa noite, Rosiane. A Justiça Federal autorizou o doleiro Lúcio Funaro a continuar na superintendência da Polícia Federal em Brasília até o dia 11 de agosto. Na decisão, o juiz Valisney de Oliveira atendeu a um pedido do Ministério Público. Segundo os procuradores, Funaro precisa continuar na carceragem para prestar esclarecimento dos fatos investigados nas operações Cui Bono e Sempsi. Esta é a terceira vez que é adiada a transferência de Funaro da Superintendência da Polícia Federal para o presídio da Papuda, aqui em Brasília. Ele está preso desde julho do ano passado e estava na penitenciária da Papuda, mas foi transferido para a PF no início deste mês para ficar à disposição dos investigadores. A Operação Sempsi apura irregularidades no Fundo de Investimentos do FGTS. Já a Operação Cui Bono apura fraudes em operações financeiras autorizadas pela Caixa. Também relacionado à Operação Lava Jato, o Tribunal Regional da 2ª Região manteve a decisão de não transferir para o Rio de Janeiro o processo que envolve o ex-deputado Eduardo Cunha, que responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na compra de navios sondas para a Petrobras. A decisão atende ao pedido do Ministério Público, que defende a permanência do processo em Curitiba. De acordo com a defesa de Eduardo Cunha, a ação teria relação com os casos julgados não teria relação, com os casos julgados no Paraná, já que o Rio de Janeiro foi o local onde os crimes teriam sido cometidos. No entendimento dos procuradores, Curitiba é o juízo natural das ações da Lava Jato e também dos seus desdobramentos. Rosiane? Obrigada, Lucas Por Deus Leon. Mariana Jungmann aqui observa um outro detalhe, porque hoje à tarde o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou sobre a votação a respeito do processo que pede a continuidade ou não da denúncia, da apuração da denúncia contra o presidente da República, Michel Temer. O que disse Rodrigo Maia, Mariana? Ele está confiante, Rosiane, de que vai haver quórum na Câmara dos Deputados na próxima quarta-feira para a votação da denúncia acontecer. Inclusive, acredita que vai ter pelo menos 480 deputados no plenário e disse que a melhor solução para o país é que essa denúncia seja mesmo votada o mais rápido possível, que essa votação ocorra na quarta-feira, viu? E ontem, Rosiane, o presidente Michel Temer também já se reuniu no Palácio Jaburu com deputados e alguns deles falaram na saída, disse que a expectativa é que até 12, 13 ministros de Temer, que são deputados, né, com mandato, possam ser exonerados para votar na próxima quarta-feira aí na votação da denúncia. São 12 que têm esse mandato e que podem voltar mesmo na próxima semana para essa votação. É a expectativa, foram declarações feitas inclusive pelo líder do governo no Congresso Nacional, André Moura. Ele falou inclusive sobre essa expectativa também. Agora, rapidamente, a gente vai conferir do noticiário internacional informações da Venezuela, porque tem a Assembleia Nacional Constituinte convocada e a gente sabe que por lá muitos protestos contra essa Constituinte convocada pelo presidente Nicolás Maduro. Mas os protestos foram proibidos. Quem vai contar para a gente a narração dessa notícia é de Flávia Grossi. A ONU pediu calma a 2 dias da votação da Constituinte convocada pelo presidente. A porta-voz da organização disse que ninguém pode ser obrigado a votar, mas aqueles que quiserem devem ser livres para isso. O governo proibiu a partir de hoje manifestações que atrapalhem o processo eleitoral e pediu a abertura de um diálogo com a oposição. Mas a oposição afirma que é maioria e que não vai desistir de lutar contra a Constituinte. Somos a maioria.
O deputado Fred Guevara disse que as manifestações não vão mais se concentrar em Caracas, mas vão tomar as ruas de toda a Venezuela até domingo. Os oposicionistas acreditam que uma nova Constituição vai ser usada para legitimar abusos do governo. Nos últimos 2 dias, 6 pessoas morreram em confrontos com a polícia durante protestos. O número de mortos já passa de 100 desde abril. No próximo bloco, você confere informações com a gente sobre a antecipação do pagamento do abono para aposentados e também detalhes da fiscalização em relação às bagagens nos aeroportos. É daqui a pouquinho, eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente já abre este bloco falando sobre a antecipação do abono para aposentados e pensionistas. Quem tem detalhes para a gente é Michele Canes, diretamente da redação da TV Brasil. Boa noite, Michele. Olá, Rosiane. Boa noite. Como você disse, a primeira parcela do pagamento do abono salarial aos aposentados e pensionistas vai ser antecipada. Hoje, o Diário Oficial da União publicou o decreto que trata desse tema. Essa primeira parcela vai corresponder a até 50% do valor total a ser recebido e o pagamento será feito em agosto, junto com os benefícios. E aí você deve estar se perguntando sobre a segunda parcela. Bom, o pagamento restante do valor será feito no mês de novembro. O 13º salário será pago às pessoas que durante o ano receberam benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade. Agora a gente muda de assunto. Você se lembra que esse ano mudaram as regras relacionadas à bagagem em viagens aéreas. Hoje, o Procon fez uma fiscalização nos principais aeroportos do país e a equipe da Agência Brasil acompanhou tudo, acompanhou essa ação. A Carolina Pimentel está aqui comigo na redação e tem mais informações. Tudo bom, Carol? Boa noite. Tudo bom. Boa noite, Michele. Como você disse, essa fiscalização foi para saber se as companhias aéreas estão respeitando os direitos dos passageiros e informando corretamente sobre a cobrança de bagagem. Essa cobrança entrou em vigor no dia 14 de março e, pela nova regra, o passageiro ele pode levar uma bagagem de mão de até 10 quilos. Se passar desse peso, aí o passageiro tem que despachar a bagagem de mão e pagar por ela. Bem, de acordo com a diretora-geral do Procon aqui do Distrito Federal, Ivone Machado, a fiscalização foi para saber se as companhias estão informando os passageiros corretamente sobre essa regra. Quando a norma entrou em vigor, o governo inclusive informou que essa cobrança pela bagagem poderia significar uma redução no valor das passagens. Mas na mesma ocasião, as companhias aéreas já falaram que esse efeito deve ser sentido só no longo prazo, que não vai ser algo imediato. E realmente, a diretora do Procon informou que ainda não foi detectada nenhuma redução no preço dos bilhetes por causa da cobrança da bagagem. Nessas fiscalizações nos aeroportos, o Procon verificou ainda como está o atendimento aos passageiros preferenciais, os idosos, as gestantes e as pessoas com deficiência. É com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Outros detalhes, você sabe, estão lá no site agenciabrasil.abc.com.br. Vou aproveitar aí essa deixa a respeito das fiscalizações nos aeroportos para fazer mais uma parte aqui do nosso balanço da semana, porque esta semana a notícia aí, pelo menos boa para quem vai viajar e estava ansioso em relação ao passaporte, é que os passaportes voltaram a ser emitidos. A Casa da Moeda confirmou o recebimento do pagamento para fazer essa emissão novamente de passaportes. A gente lembra que tinha ali na fila 175 mil passaportes e isso vai ser distribuído aí novamente, a entrega de acordo com a ordem cronológica, de acordo com o tempo que a pessoa fez a solicitação. Mas pelo menos os passaportes já voltaram a ser emitidos. Sabe-se, portanto, que, claro, vai haver uma fila significativa ainda em relação a isso. Agora, sobre essa suspensão que tinha ocorrido anteriormente, você vai lembrar, a gente trouxe o noticiário aqui, era justamente por causa de problema orçamentário, justamente por causa dessa questão de ajusta a conta de um lado, estica a conta do outro. O governo anunciou esta semana um corte orçamentário ali, um contingenciamento, ou seja, o dinheiro fica bloqueado por um período até haver uma reorganização de contas. Mariana Jungmann, esse anúncio foi ontem, na hora que a gente estava aqui nos corredores do poder, não dava tempo para trazer essa informação.
mas só para traduzir aí um pouquinho disso aí, o que foi esse anúncio de corte? Foi principalmente no PAC, né? Aquele programa de aceleração do crescimento, Rosiane, que é um dos principais programas da área de infraestrutura do governo, vai ser um corte de 45% na verba do PAC, que vai cair de 36 bilhões para 19 bilhões aproximadamente, mas o ministro Diogo Oliveira, do Planejamento, garantiu que isso não vai significar paralisação das obras. Ele disse que não vai haver paralisação das obras por causa desse corte no orçamento, não, viu? Agora, outro tema também que foi importante essa semana foi a medida provisória daquele programa de demissão voluntária para funcionários públicos do Poder Executivo Federal, que foi editada já pelo governo, vai prever não só a possibilidade dessa demissão voluntária, mas também a possibilidade de licenciamento por até 3 anos dos servidores que quiserem, prorrogáveis por mais 3 anos, que quiserem se licenciar sem uma licença não remunerada, né, Rosiane? E essa medida provisória já foi publicada, portanto, já vai para o Congresso Nacional para essa tramitação, está entre a agenda prioritária do governo nesse reinício, né, dos trabalhos do Legislativo a partir da próxima semana. A gente trouxe com detalhes aqui quais são as regras, lembrando que, por exemplo, aquelas pessoas que estão já naquela condição já cumprida para aposentadoria, essas não podem entrar aí nesse programa de desligamento voluntário, não. Assim também como aquelas pessoas que passaram no concurso público, mas ainda estão no que eles chamam de estágio probatório, que é justamente naquele período dos 3 primeiros anos. Então, essas também não estão incluídas nisso aí. E também é preciso ficar atento em relação à cobrança previdenciária, que não fica valendo nesse período, e em especial essa questão da licença não remunerada. E ainda tinha outro ponto, né, Mariana, que era aquela questão de redução de jornada. A possibilidade de se reduzir a jornada, que é de 8 horas, para 6 horas ou para 4 horas diárias, né? 30 horas semanais e 20 horas semanais, Rosiane, com, lógico, a respectiva e proporcional redução de salário também. E tudo isso como mais uma das medidas para tentar fazer esse ajuste fiscal, reorganizar as contas públicas, enquanto se busca aí uma nova fonte de receitas ou que haja uma arrecadação maior. A gente lembra, aliás, que inclusive nesta semana teve aquela polêmica, a celeuma em relação à cobrança do PIS/COFINS sobre os combustíveis ou não, que aí foi suspenso pela Justiça Federal aqui em Brasília, depois foi derrubada essa liminar e continuou a cobrança. Está valendo de novo. E está valendo de novo. Foi um dos assuntos da semana também. E isso é uma questão para arrecadar dinheiro. E nessa linha de arrecadar dinheiro, a gente ainda teve aí o anúncio aqui no Palácio do Planalto, onde a gente está agora, das concessões, né, de mais uma etapa das concessões de 4 aeroportos, que foram os aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. Portanto, mais uma etapa cumprida, um evento aqui no Palácio de receber 1,4 bilhão de reais, viu, Rosiane? E esse pagamento, esse valor especificamente, 1,4 à vista. Depois ainda tem o material que vem depois, o volume de recursos que vem depois. Agora, Mariana, eu sei que hoje você fez uma entrevista especificamente sobre a nossa campanha aqui da TV Brasil, que é Eu Quero a TV Brasil em HD. Pois é, eu falei com o Pedro Cardoso, Rosiane, mas ele vai dar os detalhes dessa campanha agora. Vamos acompanhar. Eu estou aqui com o Pedro Cardoso, que é gerente de chamadas da TV Brasil. E o Pedro vai explicar para a gente por que a TV Brasil produz conteúdo em alta definição, de alta qualidade, mas nem todos os espectadores, aliás, a maioria, não está recebendo esse material com a qualidade que a TV está produzindo, né, Pedro? É isso mesmo, Mariana. A TV Brasil entrega para as operadoras de TV por assinatura do Brasil. Todas as operadoras recebem o nosso sinal em máxima qualidade, em Full HD, em alta definição. Acontece que algumas, a grande maioria delas, entrega para o consumidor o sinal com uma qualidade inferior. Né? Um sinal com o que a gente chama de definição padrão, um pouquinho abaixo daquilo que eles recebem. E aí, como é que o consumidor, o assinante, o cidadão, vai saber se a TV Brasil que ele assiste na casa dele está ou não em HD? Olha, o consumidor ele pode observar pelo número em que está o canal da TV Brasil. Geralmente os canais em alta definição estão numa numeração específica.
A TV Brasil deveria, por direito e por mais uma opção ao cidadão, ao consumidor, ao assinante, estar entre esses canais, mas infelizmente não está. Então, observando o número que está e, claro, ligando para a sua operadora e pedindo a TV Brasil em HD, porque a maioria deles não está recebendo a TV Brasil na melhor qualidade possível. Então, o assinante vai observar se lá entre os canais HD da TV por assinatura dele tem a TV Brasil. Se não tiver, o que ele deve fazer para conseguir a TV Brasil em HD? Em HD. Ele deve entrar em contato com a sua operadora e perguntar em que qualidade está a TV Brasil no pacote que ele tem e independe do pacote, viu? Tanto o pacote mais básico como aquele mais completo, a TV Brasil deve estar desde o mais simples, deve estar entre os canais em HD. Ela é direito do consumidor. Ele liga para lá, se informa com a operadora, entra em contato com o serviço de atendimento da sua operadora e pede para ter a TV Brasil entre os canais em HD. E aí não tem nenhum custo adicional, então, para o assinante fazer essa exigência da TV Brasil em HD. Exatamente. É bom a gente frisar que o consumidor não vai pagar um centavo a mais para ter a TV Brasil em HD, porque a TV Brasil já está em HD na operadora, não está chegando ainda na casa das pessoas. E também lembrar, Mariana, que a TV Brasil ela é uma emissora pública, então assim, ela também não vai ter nenhum benefício financeiro de estar nesses canais em HD, ela é uma emissora que tem um caráter público, então não é do interesse dela essa questão financeira. A questão está na melhor qualidade que nós produzimos diariamente aqui de jornalismo, produção, música, está nessa qualidade alta que a gente entrega para as operadoras chegar com essa mesma qualidade de áudio e de imagem na casa das pessoas. Ou seja, é seu direito de cidadão e de consumidor receber a TV Brasil em alta definição, né? Exatamente. É direito das pessoas, elas podem pedir, elas devem ligar para a operadora e garantir que vão ter a TV Brasil mais uma opção em alta qualidade no seu pacote de TV por assinatura. Tá bom, obrigada, Pedro. Eu que agradeço. Fica por aqui, volta com você. Olha, e portanto, Mariana devolve para mim, para ela mesma que está aqui do meu lado, e eu quero a TV Brasil em HD. Eu quero a TV Brasil em HD também. Junte-se a nós e faça parte desta campanha. Boa noite a todos, até segunda-feira. Boa noite, Mari. Boa noite, um excelente fim de semana.